galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LACENEM, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Agora, meu companheiro, hoje, você que é meu querido aluno, nesta humilde e singela aula do Enem, vai perceber que o nosso assunto não é mais a redação, como estávamos trabalhando. Você vai perceber que o assunto de hoje é literatura. Como assim, Sidney? Você vai trabalhar literatura e redação conosco? Sim. Então, eu vou trabalhar além da aula de redação, como você já deve ter visto, de repente, alguma. Naquela parte da macroestrutura e da microestrutura, eu também trabalharei literatura. Só que é o seguinte, o aluno, ele tem um certo distanciamento quando a gente fala sobre literatura. Porque na época da escola, ou até mesmo agora, o aluno ainda, às vezes, ainda está na escola, ele acha isso muito chato. Ah, professor, isso é muito chato. Realmente, porque na escola a gente estuda aquele estilo epocal e a coisa fica chata. E quando você vai para o vestibular, por exemplo, para o Enem, você percebe que é muito diferente daquilo que você viu na época da escola. Agora, você tem de entender que no Enem, o camarada não vai te cobrar a fundo aquela situação do estilo epocal, como você talvez tenha feito na escola. Ele vai trabalhar em cima do texto. Então, é a análise, é a interpretação em cima daquele texto. E se a gente pegar um estilo de época marcante para o Enem, a gente já sabe que é o modernismo. Agora é o seguinte, para que eu possa entender o modernismo, eu tenho de entender outras escolas literárias. E para que eu possa entender um autor, para que eu possa entender um texto exatamente de forma perfeita, eu tenho de ter conhecimento de mundo. Então, por exemplo, quando você está trabalhando uma aula de interpretação de texto, independentemente de ser uma aula de literatura, o que é importante? Não é importante o conhecimento de mundo? Quanto maior o conhecimento de mundo do camarada, maior a sua capacidade interpretativa. Na literatura é a mesma coisa. Quanto maior o conhecimento de mundo que você venha a ter, mais você vai entender aquele texto. Por exemplo, quando o professor na escola te mostra um fator de época, parece mais que é uma aula de história, ele está querendo te inserir naquele contexto. Afinal de contas, como é que você vai entender bem um texto se você não entender a que momento ele estava ali? O contexto da coisa. Pega algo que nem precisa ser de um Machado de Assis ou de um Guimarães Rosa, não. Vamos pegar o Caetano Veloso, não, Chico Buarque, com aquele texto Cálice. Quando você não tem o menor conhecimento, você pensa até que é um cálice para beber alguma coisa. E, diante do contexto da ditadura, você percebe que era o cálice de calar mesmo, porque estavam querendo calar a galera naquela época, não é? O fecha a boca, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Era mais ou menos assim. E aí, será que eu iria entender o texto se eu não tivesse entendido o contexto no qual ele foi projetado? Jamais. E aí é o seguinte, quando a gente fala de literatura, provavelmente na escola você já estudou um conceito chamado mimesis. E isso deu origem a dizer que a literatura é uma imitação. E, durante muito tempo, o aluno pensou que a arte, pensa assim, ó, a arte imita a vida. Então, a literatura é uma mera arte de imitação. E aí a gente tem que tomar cuidado, meu companheiro. A palavra mimesis, ela vem do grego mimestai, e isso significa outrar-se, tornar-se. Na verdade, a literatura é a forma mais complexa de conhecimento. Ao utilizar um movimento literário, uma escrita literária, eu não estou imitando a vida, eu estou recriando uma nova vida. Então, a arte, ela não imita a vida, ela recria uma outra vida. Até mesmo porque se a gente fosse pensar no sentido fechado, nem sempre a arte realmente imitou o que a gente chama de mundo real. A concepção de jurisprudência, você que vai fazer uma faculdade de Direito, saiba que a concepção de jurisprudência, ela nasceu primeiro na literatura antes de nascer no mundo real. Foi numa tragédia grega, em que no primeiro livro o camarada fazia com que a mãe do cara, junto ao tio, matasse o pai do camarada. No segundo, ele fica conflituoso, parece até o Hamlet. Ele fica conflituoso, mato minha mãe, que é sangue do meu sangue,
né? E honro o meu pai ou não mato, deixo para lá porque ela é minha mãe. E no terceiro livro, que era a tragédia, era um momento de catarse ali, no terceiro livro tem a concepção de jurisprudência. As ninfas defendendo o lado feminino, a mãe, e Apolo defendendo o lado masculino, que é a honra, e uma deusa, a Palas Atena, defendendo, na verdade, julgando todo o processo. A primeira noção de jurisprudência que a gente tem no mundo. Então, literatura não é imitação. Literatura é algo muito importante. E é o seguinte, o que eu vou fazer com você para que você possa entender isso com toda a calma e tranquilidade? Eu vou fazer um estudo dirigido. Eu já reparei que a aula de literatura, às vezes, relacionada ao movimento do Enem, em videoaulas, ela é muito expositiva, muito explanada o tempo todo, e aí você fica perdido. Eu vou fazer isso? Vou, porque eu gosto de falar pra caramba, mas eu também vou te direcionar com o nosso material. Agora é o seguinte, a gente tem de entender que ao pensar em literatura, a gente tem que saber que ela tem uma serventia, que é uma serventia para a natureza do homem. Por exemplo, quando a gente pensa em cultura, o que é a cultura? A cultura é o que o homem faz com a natureza que está ao seu redor. E é daí que surge todo o processo cultural. E o que é a arte? A arte é também o que o homem faz com a natureza ao seu redor, mas pensando o quê? Na questão do belo. Ou seja, tem que ser uma arte, se é arte, é para ser bonito. E é daí que vem a música, é daí que vem a pintura, é daí que vem a literatura. Então, a literatura é uma mistura entre o processo cultural e artístico. Se a gente pegar a palavra literatura no seu sentido original, ela significa letra. Então, durante muito tempo, literatura foi apenas aquilo que era projetado através da escrita. Então, hoje, você escuta muito, você que vai fazer medicina, a literatura medicinal, a literatura jurídica. Então, isso daí é tudo aquilo que está escrito. Mas nós não vamos tratar a literatura como aquilo que está escrito. Vamos tratar num grau a mais. Vamos tratar na questão artística, na questão do belo. E aí, não o belo cantor, tá? Vem aqui comigo, ó. O que é literatura? Esse material é de extrema importância que você sempre revise, para que você possa massificar esse conteúdo, tranquilo? Então acompanha aqui comigo, ó. Literatura é a arte da palavra. É a técnica de usar as palavras com criatividade e originalidade. Assim como o pintor usa tintas para fazer um quadro e levar sua mensagem, assim como o músico utiliza a combinação harmoniosa dos sons para comunicar-se com seu público, também o literato usa as palavras para expressar suas ideias e emoções. Então, o homem das cavernas, quando ele fazia aqueles desenhozinhos ali, aquela arte ali era para quê? Para expressar o que ele sentia com o que tinha ao seu redor. Todas as suas ideias e emoções, assim como o músico, assim como o pintor. Você, por exemplo, quando escreve alguma coisa, de vez em quando, você tem a vontade de escrever. Aquela poesia, aquele texto que vai fazer você desabafar, aquilo é tudo de acordo com o seu meio. É por isso que na escola a gente estuda os estilos epocais e parece mais uma aula de história, porque é a representação da sociedade. Quando você pega um texto, por exemplo, do Machado de Assis, aquele texto ali é o melhor elemento para representar como é que era a sociedade daquela época. Porque, afinal de contas, você consegue entender como é que era a relação do homem com a mulher, você consegue entender o processo político, o processo econômico daquela época. E quando eu aprendo algo do passado, se eu aprendi, eu evito aqueles erros do passado. Então, é por isso que a história e a literatura são elementos comuns, afins e de extrema importância se a gente quer um futuro melhor. Agora, continua acompanhando aqui comigo, ó. Na literatura, as palavras podem ter o mesmo valor das palavras que utilizamos na vida diária. Em nosso cotidiano, as palavras têm um valor utilitário, ao passo que, se usadas no texto literário, adquirem valor artístico, podendo criar um mundo poético ou ficcional, por meio da maneira como são usadas. Então, meu companheiro, basicamente,
você tem duas formas de utilizar essa escrita. No sentido utilitário, pensando no valor real, aquela palavra vai me ser útil para aquele momento. E pensando num processo artístico, num sentido figurado. Aí a gente vai entrar na seara da divisão de denotação e conotação do texto real e do texto figurado. E mais adiante, no nosso próprio material, a gente vai estudar isso com mais calma. Você vai entender exatamente o que é denotação e o que é conotação. Ah, Sidney, eu já entendo. Ótimo, ótimo que já entenda. Vai entender ainda mais. E se você não entende, vai passar a entender. Tranquilo? Então vem aqui comigo, ó. O artista da palavra pode nos retratar uma realidade objetiva ou simplesmente criar um mundo subjetivo, interpretando a realidade a seu mundo. A realidade literária, a criação literária pode estar em desacordo com a realidade sensível, objetiva. A literatura se reveste de grande importância porque é a expressão do ser humano e da vida, e porque retrata épocas, costumes e ideias. Segundo Soares Amora, na literatura, o interessante não é apenas quem se exprime e o que se exprime, mas como se exprime. Então, se liga só. Se a gente parar para pensar, o camarada, na relação da literatura, ele trabalha uma concepção chamada verossimilhança. Muitas vezes, né? Essa expressão muitas das vezes é meio equivocada. Muitas vezes, o aluno, ele pensa que verossimilhança é aquilo que é verdade. E isso não é uma verdade. Na verdade, olha só como é que é, para enfatizar. Verossimilhança é aquilo que é passível de uma verdade. Então, quando o camarada trabalha um elemento objetivo ou subjetivo, ele pode entrar nessa seara aqui. E, ao falar de verossimilhança, eu só estou falando daquilo que é passível de uma verdade. Eu posso falar de uma verossimilhança interna e eu posso falar de uma verossimilhança externa. Como assim, Sidney? Vamos lá. Futuramente a gente vai estudar com mais calma os gêneros literários, os gêneros textuais. E eu posso trabalhar um texto voltado para o gênero policial, uma crônica policial, por exemplo. Aí, vamos pegar até uma conhecida do Rubem Fonseca, Cidade de Deus. Mas não é Cidade de Deus o filme, é uma crônica. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou dessa aula? Então acesse laquenem.com.br, assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai nem acreditar, R$1 por dia. Clique aqui e confira. Fala, galera, gostou da aula? Curta e compartilha.